Fala pessoal, vamos lá respondendo algumas perguntas interessantes dessa semana. Primeira delas, cansaço mental pós-WOD, pós-treino, atrapalhando os meus estudos. Que alimento pode ajudar? Então assim, o treino ele gasta bastante energia e estudar também te consome bastante energia, né? Se você treina ali 1 hora e meia por dia e já vai entrar direto nos seus estudos, possivelmente você se sinta mais cansado, não tenha um mesmo desempenho do que se você acordar pela manhã e for estudar, por exemplo, né? Porque estudar gasta energia. E além disso, quando você faz uma refeição pós-treino, normalmente essa refeição tende a ser com mais volumosa, né? Afinal você treinou, tá com fome, aumenta ali a quantidade de carboidratos e você tem uma estimulação da insulina um pouco maior. Essa insulina alta também leva a uma letargia, então você fica cansado e letárgico. O ideal seria que você desse um tempo ali entre o seu treino e o início dos seus estudos. 1, 2 horas ali seria já interessante para você recuperar, né? Segunda, CrossFit gera hipertrofia? Sim, gera hipertrofia. O que manda na hipertrofia é o tipo de treinamento que você está fazendo. A nutrição é importante? Sim, a nutrição é importante, mas ela vem como um subsídio para o que você está fazendo. Ou seja, o teu treino é o que vai dominar. Se você vem treinando, fazendo um treino resistido, com cargas, possivelmente você vai ter hipertrofia, você vai crescer, vai ter um bom volume muscular. O que você não pode querer comparar é, por exemplo, um cara que faz crossfit com alguém que faz musculação. Obviamente, aquela pessoa que faz musculação vai ter uma hipertrofia muito maior devido ao tipo de treino que ela está exigindo. Eu lembro de uma entrevista que mostraram o Ben Smith em 2015, quando ele foi campeão do CrossFit Games. Então você via aquele cara, parecia uma pessoa que se exercitava normalmente na academia 3 vezes por semana, pelo físico dele. Mas ele era o campeão do CrossFit Games. Então, teoricamente, o homem mais bem condicionado do mundo. Então, gera hipertrofia sim, mas a estética, essa hipertrofia, ela sempre vai ser uma consequência do tipo de treinamento que você está fazendo lá no CrossFit, tá? E não a causa. A partir do momento que você começa a trazer a sua estética, esse objetivo à frente do CrossFit, você acaba perdendo muito rendimento. Então essa melhora na estética é sempre uma consequência. Como dormir bem? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu venho falando bastante a respeito da importância do sono, tanto para melhora no desempenho, para melhora estética, para controle de vontades, dos cravings, né? Da compulsão alimentar, que não chega a ser uma compulsão, mas os desejos por alimentos mais calóricos estão diretamente relacionados com o sono. Então, quando você dorme melhor, você permite o seu corpo de se recuperar e permite você de ter um controle melhor também dos alimentos mais calóricos aí. Como dormir bem seria a primeira coisa que eu falaria para você, é investir na higiene do sono. Ah, mas o que é higiene do sono? É tomar banho antes de dormir? Não, a higiene do sono é você preparar um ambiente ali 1 hora e meia antes de dormir, que seja um ambiente tranquilo, sem tecnologias, né? Com uma leitura agradável, mas uma leitura que não seja uma leitura motivacional, tá? Às vezes você vai ler um livro motivacional ou ouvir algum podcast motivacional e aquilo te causa euforia. Se você fizer isso antes de dormir, possivelmente você não consegue dormir bem, né? Você ficar com aquilo na cabeça, teus projetos voltam ali. Então, ler alguma coisa bem mais tranquila, um livro de literatura mesmo, Bíblia, então, enfim, livros que te acalmem, né? 4. Como saber o que comer, tendo em vista que cada WOD é diferente, cada treino do CrossFit é diferente? Essa é uma pergunta muito boa, né? Se a gente observasse assim, toda a questão perfeita de um mundo perfeito, seria interessante sim fazer uma alimentação dependendo do tipo do treino, né? Porque tem alguns treinos no CrossFit que, por exemplo, duram 30, 35 minutos, que é uma intensidade menor, e
e tem treinos que duram ali 8 minutos com uma intensidade muito alta, né? Então, teoricamente, a gente deveria mudar mesmo essa questão das calorias. Mas a gente não vive num mundo perfeito. O que eu falo para você é para você manter a mesma alimentação todos os dias. Mantenha a base, esse é o princípio, tá? A partir do momento que você ter essa base, quando você abrir o aplicativo lá, que mostra o seu treino, ou quando você ter contato com a sua planilha, você já consegue entender quando que você tem que comer mais e quando você tem que comer menos, né? Então, essa é uma semana que vai ter uma diminuição no volume de treinamento. Se eu venho comendo X, eu vou comer X menos 10, porque vai ter uma diminuição desse treinamento, tá? Por outro lado, se eu percebo que é uma semana bem pesada, eu aumento então um pouquinho a quantidade de carboidratos, principalmente do que eu venho comendo, para dar sustentação para esse tipo de treino, tá? Mas o básico que você vai ter que fazer é primeiro ter essa base de alimentação, tá? Então, tendo essa base, você consegue alterar de acordo com as variáveis do treinamento aí. Tenho dificuldade em ganhar massa magra. Refeições líquidas ajudam? Sim, ajudam, mas aí eu volto a ressaltar o que eu disse na pergunta anterior ali, tá? Antes de você experimentar refeições líquidas, inserir refeições líquidas, né? E aí a gente está falando, sei lá, de qualquer coisa que você consiga bater um shake ali, fazer. Primeiro você precisa saber o quanto você está comendo. Então, às vezes, você quer ganhar massa muscular, você precisa entender que você precisa estar numa dieta hipercalórica, tá? Então, você precisa estar comendo mais do que você está gastando ali, um pouquinho a mais, não muito, para que não haja um ganho de gordura excessivo, mas você precisa estar comendo a mais do que você está gastando. A partir do momento que você percebe isso, que você entende isso e deixa esse padrão, aí sim, pô, eu preciso comer 3.000 calorias, mas eu não consigo comer. O que eu faço? Aí você tem algumas alternativas, como por exemplo, incluir alimentos com mais calóricos, tá? Com um baixo volume de alimento e mais calorias, né? Por exemplo, a tapioca, se você pega 200 gramas de tapioca, você tem quase 100 gramas de carboidrato naquela porção ali. Então, são alimentos que você pode inserir. Refeições líquidas, açúcares, por exemplo, maltodextrina, dextrose, eu deixaria para o último caso. Hipercalóricos não sugiro mesmo, a não ser que você tenha uma dificuldade absurda de você ganhar peso, mas até mesmo nesses casos eu fico meio com o pé atrás, porque não é muito produtivo, tá? Então é sempre mais produtivo você trabalhar com comida, com alimentos mesmo, e isso pode sim ser complementado com refeições líquidas, tá? Shakes facilitam demais, então se você coloca banana com aveia, um whey protein, uma pasta de amendoim, você vai ter uma refeição bem calórica e saudável também, tá? Mas fica aí a seu critério. Refeições líquidas sim, mas hipercalóricos e carboidratos líquidos eu daria uma maneirada. Então fica aí essas respostas desta semana.